A delegação colorada já está em Goiânia, onde enfrenta neste sábado pelo Campeonato Brasileiro o Goiás em partida importantíssima, buscando a retomada na competição nacional. A tendência é de um time com força máxima, mas um desfalque importante foi conhecido no treinamento desta sexta-feira. O volante Johnny fica de fora em função de dores no tornozelo. A sexta também foi um dia de várias declarações importantes no contexto colorado. O presidente Alessandro Barcelos concedeu algumas entrevistas e jogou o favoritismo da semifinal da Libertadores da América para o lado do Fluminense. Enquanto isso, Fernando Diniz se manifestou sobre o adversário do tricolor carioca, que é o Internacional, e rasgou elogios à equipe do técnico Eduardo Cudê. Aliás, os confrontos possuem agora datas para acontecer, e a gente revela tudo isso no Diário do Inter KTO, desta sexta-feira, 1º de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta sexta-feira. Vamos começar falando sobre a definição do time que enfrenta neste sábado, às 4 da tarde, no estádio da Serrinha, o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Eduardo Cudê fechou a última atividade. A gente não pôde saber qual o time que vai começar jogando, mas a gente tem algumas tendências, tá? O Johnny é o grande desfalque dessa equipe. O volante que vem sendo um destaque na Copa Libertadores da América, ele teve uma entorse no tornozelo e, em função disso, fica de fora da partida contra o Goiás. Não há diagnóstico de quanto tempo o Johnny ele deve ficar parado. No treinamento de quinta-feira, que a gente esteve no CT, ele já não veio para o campo, o que já gera uma preocupação. Entretanto, deve estar à disposição para as partidas da semifinal da Libertadores da América, e obviamente que a grande preocupação ela está nisso. Depois do jogo contra a equipe do Goiás, tem data FIFA, e o Johnny inclusive deve jogar pela seleção norte-americana, não foi cortado. Então, não é um grande problema assim, mas fica de fora dessa partida contra o Goiás. Em função disso, o time ele já está desenhado pelo técnico Eduardo Cudê. Rocher no gol, a defesa de Bustos. A dúvida fica na zaga. O Hugo Malho deve sair do time para a entrada do Nico Hernandes ao lado do Gabriel Mercado na zaga. O Mercado pela direita, Nico Hernandes pela esquerda. René fecha a defesa sendo lateral esquerdo. Meio campo deve abrir com Gabriel, Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick, Ener Valencia. Esse é o provável time do Internacional para encarar o Goiás, 4 da tarde. Jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, já que o Inter precisa vencer para sair daquela parte de baixo da tabela. O Goiás é um confronto direto ali, logo acima da zona de rebaixamento. O Inter não está bem na competição e busca essa vitória contra o Goiás para poder sair da parte de baixo da tabela e respirar de maneira um pouco mais tranquila. Tá? A delegação já chegou em Goiânia, tudo certo, jogo às 4 da tarde deste sábado no estádio da Serrinha. Na tarde dessa sexta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o encerramento da janela de transferências nos principais mercados europeus. E o encerramento da janela em um momento onde o Inter ainda não bateu a meta estipulada no orçamento para arrecadação em venda de jogadores. O Inter, no início do ano, prometeu arrecadar 135 milhões de reais em vendas de jogadores. Até o momento arrecadou em termos de 50. Então, está faltando aí mais de 80 milhões de reais. E isso não vai ser batido agora, porque as janelas Espanha, Itália, Inglaterra, França fecharam, tá? Existem dois mercados, na verdade, que estão abertos. A Turquia até o dia 14 de setembro e a Arábia Saudita até o dia 20 de setembro. De qualquer maneira, não devem haver negociações para esses dois mercados, tá? Johnny e Maurício eram as duas principais possibilidades de venda e tinham sondagens desse mercado grande da Europa, Itália, Espanha, França, e acabaram não saindo, tá? Muito também por um pedido da Comissão Técnica do Internacional. Eu relato tudo isso aqui, é só clicar para assistir, saber um pouco mais do pedido de Cudê que foi atendido pela direção do Internacional e sobre o plano do Inter para tentar arrecadar mais a partir do momento que não bateu a meta ainda de venda de jogadores, tá? Eu quero falar sobre Fluminense e Inter e Fluminense, confronto das semifinais da Copa Libertadores da América, porque foi um dia de muitas repercussões e entrevistas a respeito desse tema, tá? O presidente Alessandro Barcelos conversou com o Lucas Dias na Rádio Bandeirantes ao longo dessa sexta-feira. E aí eu quero destacar aqui algumas falas do presidente Alessandro Barcelos, em especial uma fala onde ele coloca o Fluminense como favorito para o confronto
na semifinal, o favorito para avançar para a grande final da Libertadores da América, tá? Ele disse o seguinte: eu acho que nós estamos em um processo de evolução importante, construindo um modelo de jogo e enfrentaremos um time que já tem isso. Portanto, isso torna o Fluminense favorito no confronto. Sabendo que vamos decidir em casa com a nossa torcida, podemos buscar a classificação. É dessa forma que vamos trabalhar o foco. O presidente Alessandro Barcelos jogou o favoritismo para o lado do Fluminense com esse argumento de que o time do Fluminense é um time pronto, o time do Inter é um time que está consolidando o seu modelo de jogo. O presidente disse que não vê impacto do fato do Fernando Diniz sair do Fluminense por 15 dias para treinar a seleção brasileira, tá? Ele entende que pelo fato do modelo de jogo do Fluminense estar consolidado, isso não vai trazer um impacto muito grande para o time, para a preparação visando a semifinal da Libertadores da América. E ele confirma e ele corrobora a ideia de que entende que o Inter possui uma vantagem se o favoritismo ele é do Fluminense pela montagem do time há mais tempo. O Inter possui uma vantagem que é decidir em casa, decidir no Beira-Rio, onde o Inter tem sido muito forte, tá? E ele entende que construir este ambiente inóspito para o adversário vai ser o principal papel da direção ao longo dos próximos dias na preparação para o jogo. Então, o Fluminense é favorito pelo time, mas o Inter pode buscar a classificação e o fato de decidir a classificação em casa dá uma certa vantagem para o Internacional, algo que foi muito valorizado pelo presidente, principalmente no sentido de que essa decisão em casa foi buscada lá na primeira fase, quando o pau estava caindo em cima do Internacional pelas atuações ruins. Ele disse, tinha gente que debochava, tinha gente que ironizava o grupo e a nossa classificação em primeiro lugar. Aí, ó, está fazendo diferença agora. Porque na semifinal a gente vai decidir em casa e todos os mata-matas do Inter na Libertadores o Inter decidiu em casa. Com exceção da final, que é, enfim, campo neutro e o jogo vai acontecer no Maracanã, independente da campanha das equipes, tá? Bom, além do presidente Alessandro Barcelos, quem conversou foi o Fernando Diniz. O Diniz conversou com a imprensa depois da vitória sobre a equipe do Olímpia e já falou sobre a equipe do Internacional. E ele rasgou elogios ao time do técnico Eduardo Cudê. Destacou que o Inter é um time que sabe jogar Libertadores, que tem jogadores experientes que foram contratados a partir dos últimos dias, né? E aí ele se refere a Arangues, a Ener Valencia, a Rocher, que acabaram entrando na equipe. E, segundo o Diniz, é um confronto muito igual entre Inter e Fluminense. Então a gente tem do lado do Inter a posição de jogar o favoritismo para o Fluminense e do lado do Fluminense a posição de dizer que o confronto é igual. Tá? Essas são as posturas oficiais até o momento do presidente Alessandro Barcelos e do Fernando Diniz, que é o técnico da equipe do Fluminense. Aliás, datas foram definidas para o confronto entre Inter e Fluminense. Tá? O jogo de ida vai acontecer no dia 27 de setembro, às 9h30 da noite, no Maracanã, uma quarta-feira. E o jogo da volta no dia 4 de outubro, 9h30. Por que esse horário? O jogo deve ser transmitido pela Globo. A Globo pegou esse jogo, então vai ser quarta-feira, 9h30, horário nobre de Libertadores, os confrontos contra Inter e Fluminense, os confrontos entre Inter e Fluminense. Detalhe, vai ter Ruas de Fogo a partir disso, né? Ruas de Fogo, porque o jogo vai ter de noite. Se tem jogo de noite, tem Ruas de Fogo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Inter e Goiás. Odd do Inter era um pouco menor do que a do Goiás. O Inter tá pagando 2,6, o Goiás tá pagando 3. O Inter é o favorito. Então, ainda que o Inter seja favorito, é uma odd boa, vale jogar. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA, que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Lá tu pode fazer tua fezinha e fazer uma múltipla com outros jogos também dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal, beleza? Beijo!